Iguatemi Talks Fashion, uma plataforma de ação e reflexão sobre a moda. Workshops de moda, comportamento, design, negócio, tendências. São Paulo, 20 a 22 de outubro. Close your eyes with me, start imagining a world full of love. We can change the stars with our hands and hearts, make them shine on us. But no, don't worry, darling, they won't stop staring, but soon they'll be caring. Come from near and far with their hands and hearts, 'cause it's time to stand up. Bem-vindos de volta ao primeiro dia dessa quarta edição do Iguatemi Talks Fashion. E eu estou aqui para chamar uma entrevista daquelas. Uma entrevista não, uma conversa, na verdade, entre o jornalista Pedro Bial e Carlos Gereissati, CEO do Grupo Iguatemi. Bem-vindo, Bial. Bem-vindo novamente, Carlos. A palavra é toda sua, Bial. Estamos com um probleminha aqui. Bial estava conversando com a gente, batendo um papo incrível e, de repente, caiu o sinal, mas já já a gente volta.
resolvidos, né? A gente está se readaptando a essa nova maneira de se comunicar. Agora sim, eu chamo o Bial, daquele com conversa com o Bial, sabe? Eu acho que vocês não devem conhecer, que vai conversar com o Carlos Gereissati, que é o CEO do Grupo Iguatemi. Bem-vindo, Bial. Bem-vindo, Carlos, novamente. Obrigado. Muito obrigado, Carol. Estou muito feliz. É assim, né? São as emoções desses novos tempos. Às vezes a coisa funciona, às vezes não funciona. O importante é que, mesmo que remotamente, a nossa intensidade não está menor, ao contrário. Eu estou com o maior gosto, muito prazer e alegria de falar com o nosso anfitrião, afinal de contas. E é um cara que é inspiração para a gente, sempre foi, em tempos bons, ruins, um brasileiro que aposta no Brasil, no que o Brasil tem de único, na nossa vitalidade, na originalidade da nossa cultura, né? Que sabe reconhecer que a gente faz uma mistura que não tem igual no mundo todo, e onde todo mundo, quando vem, encontra o seu cantinho, se reconhece com alguma coisa, tem sempre uma razão para se sentir acolhido, para se reconhecer. Então, é com ele que eu vou conversar agora, com o CEO do Grupo Iguatemi, o empresário Carlos Gereissati Filho. Carlinhos, bom dia. Parabéns pela 4ª edição do Iguatemi Talks. Eu quero que você seja sincero comigo. Quando começou ali a pandemia, o isolamento social, as consequências econômicas, psicológicas, etc. e tal, você, em algum momento, temeu pela realização da 4ª edição do Iguatemi Talks? Bial, primeiro, um prazerzão estar falando contigo. Sabe que a recíproca é mais do que verdadeira, né? Você é um brasileiro original, um cara que também inspira, né? O jeito que você comunica é o jeito como a gente deveria se comunicar com o mundo, né? Acho que essa simpatia, essa alegria, esse conteúdo que eu acho que é super importante. Mas sim, eu acho que quem não temeu por muitas coisas, né? Eu acho que essa pandemia é uma história nova para todo mundo. Apesar de não ser nova para o mundo, é muito nova para a nossa geração. E eu acho que a maneira como a nossa sociedade está montada hoje, né? Tantas coisas dependem do convívio, né? Essa troca, né? O mundo hoje é um só, as pessoas vão e vêm com tantas vezes, né? Elas convivem tão próximas e todo o tempo, e de repente parar toda essa atividade, parar toda essa relação, né? Mas eu acho que, como você falou, a essência do ser humano permanece, essa curiosidade, essa necessidade de encontrar meios de continuar convivendo. E eu acho que é assim que essa conferência está fazendo. A gente vê que a gente apanha um pouco agora da tecnologia, porque tudo é novo, né? A maneira como a gente está tendo que conversar, estávamos conversando com o Giambattista Valle do outro lado do mundo, contigo em outro lugar, a gente daqui. Então, é óbvio que... mas essa vontade de colocar esse conteúdo, né? De conversar, de trocar ideias, ela é muito maior, acho que do que qualquer vírus, do que qualquer coisa que cria uma barreira entre nós. Então, eu acho que a gente parou, a gente tentou entender o máximo como essa coisa ia se desenvolver, deu o seu tempo, e eu acho que a gente está tentando voltar, né, que todo mundo fala desse novo normal, né, de uma maneira nova. Eu acho que a gente vai usar todas essas ferramentas para continuar junto, para continuar convivendo. Eu quero falar para frente, projetar para o futuro, mas antes queria voltar um pouquinho para ser talvez um pouco abalados de maneira pessoal, intimamente, pela pandemia, pelo isolamento. O que mais abalou você e o que ajudou você a conseguir dar sentido a tudo que estava e ainda está acontecendo? Olha, acho que o que abala, né, acho que duas coisas, né? Primeiro é essa sensação de que é algo que não tem um roteiro, é uma página nova e que muita gente está sendo afetada. Então, eu acho que todos nós, a gente tem uma responsabilidade muito grande com tudo que está acontecendo, né? Eu acho que a gente viver em sociedade significa não viver só acreditando a sua maneira, mas entender o todo. Então, né, eu uso máscara não é só por mim, é pelos outros. Eu não saio porque eu tenho que dar tempo
do sistema de saúde ser refeito para que possa atender, as pessoas possam ser salvas. Então, eu acho que essa sensação de que, assim, na cara, né, que a gente depende um do outro, né, que a gente pode transmitir algo para alguém, que a gente tem uma responsabilidade sobre o outro, eu acho que foi alguma coisa que bateu fundo em todo mundo. Eu acho que pelo menos todo mundo que é responsável, que vive nesse século, que já entendeu, né, o que é viver em sociedade, eu acho que tem essa compreensão e fica abalado, né? A quantidade de mortes, né, e você também... A gente está acostumado, quando comanda negócios e tal, a ter uma proatividade, a ter respostas, a buscar soluções. E é um negócio que foi muito difícil, não se sabia nada, né? Eu vi quando você botou o presidente dos Estados Unidos sentado na cadeira sem saber o que fazer. Né? Não é o que a gente vê no filme, não é o que a gente vê no dia a dia, roteiros que se sucedem, que mais ou menos mudam. Então, acho que isso foi uma coisa que me... E aí, como é que você constrói esse retorno, né? Como é que você é responsável diante das pessoas próximas e também da sociedade que você convive? Eu acho que isso, para mim, foi assim, um desafio bem grande. Como trabalhar com o meu negócio também, né? Como ajudar a cadeia produtiva que está atrelada ao nosso negócio a passar por esse momento, a responsabilidade de conversar com essas pessoas todas, de encontrar caminhos, de conversar com pares. Eu acho que tudo isso foi... assim, uma questão que me tocou profundamente e deu mais ainda o senso de responsabilidade. Eu acho que quanto mais privilégio a gente tem, mais responsabilidade a gente tem no que vai dizer, na maneira como vai conviver com as pessoas e na responsabilidade de ser exemplo também. A pandemia, ela deu a oportunidade para quem pudesse, tivesse como aproveitar, de se fazer algo que, na correria do dia a dia, a gente nem pensava em fazer, que é refletir, fazer uma reflexão, rever a vida, né? Reavaliar como é que a gente chegou até aqui, onde eu queria chegar, para onde a gente quer ir agora, onde é que a gente está. Essa reflexão tornou-se obrigatória, né? Todos nós fizemos. Você acaba de descrever que você fez um balanço da sua vida, fez uma reflexão. Olhando a sua trajetória, o que você identificou do jovem, do menino Carlinhos, que sonhava e planejava coisas, com o que você realizou, onde você está agora? Que rimas você encontrou com essas duas pontas da vida? Olha, Bial, de verdade, eu acho que de novo, né, quando você se vê diante de uma situação que você nunca viveu e você é obrigado a desenhar, né, os passos que você vai tomar, o que você vai fazer, eu acho que os valores afloram. Então, eu acho que você vai buscar, né, muito lá dentro de você a maneira de como você vai raciocinar em relação a essas coisas. Então, eu acho que aí que eu vi que realmente, né, ter valores sólidos, ter compromisso com as coisas que você acredita, te faz, num roteiro novo, ser capaz de manter a tua trajetória íntegra. Acho que foi muito isso que eu percebi, a reflexão que eu fiz foi muito nesse sentido, quer dizer, você a situação é nova, mas o teu horizonte, o teu norte, ele se mantém. Eu acho que isso foi muito nítido para mim. E eu também consegui ver isso em outras pessoas, né? Essa noção de propósito, essa palavra propósito estava sendo muito usada e está sendo muito usada, mas aí quando chega essa hora, isso torna-se algo muito concreto. Ou você tem ou você não tem. E mais, eu acho que a reflexão que essa pandemia, que essa situação toda nos obrigou, nos propiciou, é um objetivo desde a primeira edição do Iguatemi Talks também. Porque o pessoal da moda, do comércio, vive a 440 volts, não para e tal. E eu sempre identifiquei no Iguatemi Talks uma vontade de, peraí, vamos parar, vamos pensar no que a gente está fazendo. E agora, então, absolutamente perfeito, né? O Iguatemi Talks está acontecendo nesse momento. Reflexão necessária, obrigatória. Você falou, inspiração e reflexão. Eu também acho que a gente não pode, a gente tem que viver agindo, fazendo coisas. Eu acho que, né, o mundo também de ação, mas ele também é de reflexão e informação. Você precisa parar
para ampliar seu conhecimento, seu repertório. Eu tenho um amigo meu que fala muito em repertório, eu gosto muito dessa palavra. Né? A gente precisa de repertório, a gente não pode ser tão bitolado, a gente tem que parar para olhar o mundo, para enxergar, conviver com pontos de vista diferentes, trazer pessoas de várias perspectivas, de fora, daqui, de lugares diferentes, para poder falar e colocar, e aí você fazer o seu enquadramento, você criar o seu frame, né? Acho que isso é muito importante. Então, até pegando um exemplo, quando você estava falando, né, da pergunta anterior também, que eu me vi, e que eu acho que o Talk serve muito, quando a gente parou e se viu diante, os nossos shoppings fecharam, as pessoas não vão poder mais ver a gente vai desaparecer da vida delas. Não, a gente vamos atrás delas, vamos junto com elas. Aí montamos um canal que é o Iguatemi Daily, que está no Insta, e que foi super elogiado, porque eu acho que ele teve esse cuidado. Quer dizer, a primeira programação dele foi muito olhar para as pessoas e falar: como é que você cuida dessas pessoas? Como é que você leva a montagem de uma nova rotina? Né? Você falou, eu estou em casa, mas como é que é viver em casa? Então, trazer pessoas para falar sobre isso, essa nova rotina, trazer essa coisa para acalmar. E aí, no momento que a pandemia foi passando, voltar um pouco com humor, com alegria, trazer de volta. Então, eu acho que essa preocupação que vem de dentro, né, que te inspira a fazer a coisa certa, as pessoas notam. Elas notam que é verdadeiro, que não é só sobre vender coisas, mas é também sobre estar junto, né? Conviver e aproveitar esse momento para ser verdadeiro com elas. Então, acho que isso me bateu muito forte. E acho que o Talks a conferência tem muito essa pegada. Parar, refletir, ouvir o que está todo mundo e ouvir coisas do momento, né? Como é que está o estágio atual da moda? A gente não pode passar por tudo isso achando que isso não tem um impacto sobre o dia a dia da gente, sobre a vida da gente, sobre a moda. A indústria da moda já estava vivendo transformações tão grandes agora. Então, olha, o Carlinhos e eu, nós temos um amigo comum, um brilhante advogado, Zé Roberto de Castro Neves. E ele, no calor dos acontecimentos, em março, nos encomendou que a gente fizesse essa reflexão por escrito e lançou esse livro, O Mundo Pós-Pandemia. O Carlinhos fala de comércio, faz um ensaio chamado Uma Oportunidade para Repensar o Futuro, assim como eu falei sobre jornalismo, Boni sobre TV, Bruno Barreto sobre cinema. Gente, é um timaço, recomendo esse livro. E recomendo especialmente esse mergulho que o... Desculpa. Foi um mergulho que o Carlinhos deu nos vetores assim, dessa crise, no que a gente já podia ver. Esse livro foi lançado em maio, gente. Então, foi escrito em abril, ali, no auge do isolamento. O que se via, o que se podia antever, que projeções poderiam ser feitas. E o Carlinhos fez um quadro de tendências e que nos ajuda muito, porque a gente está com muitas ideias, mas ele organiza essas ideias que andam meio esparsas por aí. Então, eu vou pedir para você falar um pouco de cada uma dessas tendências que você listou, tá, Carlos? Vamos começar com o que você chama de shakeout darwinista. O que é o shakeout darwinista? Que você disse que já se verifica e que seria, pelo que eu entendi, que aqueles que já estavam, aquelas empresas, marcas, aqueles empreendimentos que já estavam mal das pernas, vão cair de vez. E quem estava melhor vai melhorar mais ainda. Grosso modo, me elabora isso um pouquinho, por favor, Carlos. É isso mesmo, quer dizer, você estava me perguntando, né, o do Carlinhos lá de trás, eu me desafiei a fazer um negócio que eu nunca fiz, escrever um capítulo de um livro, né, eu falei, eu não me sentia nem capaz, mas eu parei e falei, eu vou me desafiar a fazer um negócio que eu nunca fiz, né, e foi muito bacana, porque foi uma oportunidade exatamente de fazer essa reflexão. Eu vi muito raciocínio de curto prazo, né? As pessoas dizendo que o mundo vai acabar, tudo vai ser diferente. A gente sabe que o comportamento humano leva muito tempo para mudar e as coisas não mudam tão rápido assim. Mas o shakeout darwinista é um pouco isso que a gente estava falando, né? Quer dizer, quem tem a capacidade de se adaptando às novas realidades. Então, o mundo hoje, e eu toco muito nisso, né? Eu acredito muito, é um mundo é um mundo
on and off, né? Ele tem que ter as duas coisas. E eu acho que quem já estava trabalhando nessa lógica, já tinha percebido que não importa, o cliente é que cada vez mais tem o poder sobre tudo, né? As pessoas, o cidadão, eu gosto até de ir mais além. Então você tem que estar preparado para atender. Eu acho que quem estava já nessa onda, até mesmo quando teve que fechar o físico, tinha como trabalhar e continuar atendendo esse cliente até que as suas operações voltassem. Esses aí foram aqueles que estavam parados, que não sucumbiram nessa nova realidade. Então, fala sobre esse momento, né, daqueles que sucumbem ao momento e não perceberam essa transformação, e aqueles que souberam se aproveitar também do momento e decolar e acelerar essa onda. Tamanho faz diferença? Você acha que são chances novas que aparecem para os pequenos? Eu acho que sim, eu acho que o mundo está se transformando, eu acho que tamanho, às vezes, ele te dá, sem dúvida, né? A gente vê esses gigantes, mas também o pequeno, hoje, ele tem uma possibilidade de aparecer, né? A gente está falando, né, cada vez mais, todos têm voz, através de poder estar nessas plataformas, as pessoas, às vezes, com um pequeno negócio, servem o mundo, né? Uma das coisas que a gente conversou sobre o Iguatemi 365, é uma plataforma, uma loja aqui pequena de São Paulo, não tinha como vender hoje em Recife, hoje através de uma plataforma dessa ela pode. Então eu acho que as coisas, algumas coisas morrem, né, e outras nascem, mas a gente tem que acreditar sempre na nossa capacidade criativa de se plugar. Então acho que não é só sobre tamanho hoje, é sobre oportunidade de perceber o que as pessoas querem e como é que você se pluga nessa plataforma, nessa cadeia nova que se forma. Você fala da aceleração da digitalização, que é um fato que nós comprovamos. Qualquer um no dia a dia teve a sua vida transformada. Tudo que, isso vai acontecer, já está acontecendo, passou a acontecer. As previsões se tornaram realidade presente. E muitas empresas tiveram que antecipar essa presença online. Mas você antecipou pra caramba. O Iguatemi 365 é de outubro de 2019, quer dizer, meses antes da pandemia. O que aconteceu com o Iguatemi 365 uma vez instalado o quadro de coisas que a gente viu este ano, de 2020? Bom, o Iguatemi 365, que é o nosso e-commerce, né, é um sonho antigo, né? O Iguatemi está em todos os lugares do Brasil, é um sonho antigo, né? A possibilidade da gente fazer a seleção, a curadoria daquilo que a gente acredita que é bom do varejo brasileiro e do mundo, sempre foi um desejo, né? Só que a dificuldade de você fisicamente fazer isso num país continental como o nosso é enorme, né? Você já tem outras operações existindo. Então, na medida que a gente foi estudando ao longo de quase 2 décadas como fazer isso, a gente percebeu que a plataforma online hoje permitiria a gente ter esse sonho antigo atendido, levar marcas, e mais do que isso, né? Não só o que a gente já tem nos nossos shoppings físicos, mas aquilo que não está presente nos nossos shoppings físicos aqui do Brasil e de fora. E a gente tinha esse sonho. E aí, em outubro do ano passado, a gente começou a botar isso na prática. E aí veio a pandemia. E, obviamente, todas essas coisas se aceleraram muito. A gente conseguiu crescer bastante, conseguiu ir para o Brasil todo. E é um negócio muito novo. É óbvio que tem muito chão. Em pouco tempo, aí, a gente já tem mais de 300 marcas, mais de 15 mil produtos dispostos. E é uma delícia, porque, para mim, é um mundo novo, uma coisa que se abre como se tivesse... de repente, a chance de realmente realizar aquele sonho. Eu trabalhei muito tempo para levar alguns Iguatemis para o Brasil afora, fisicamente, e agora estou numa loucura para levar todo esse sonho de ter Iguatemis Brasil afora, com uma paixão, com uma vontade, com uma galera trabalhando junto, que me deixa muito motivado, mesmo em tempos difíceis como esse que a gente está vivendo. Uma pergunta aqui de outsider, que não entende muito de comércio, a não ser como consumidor, mas me parece que alguns conceitos, ideias sagradas e consagradas do comércio, de repente, você pensa, será? Por exemplo, o comércio virtual tem potencialmente uma oferta infinita. Isso quer dizer que é o fim do estoque? Não, na verdade, eu acho que, no nosso caso... não é uma oferta infinita, a gente quer prestar um serviço para aquele cliente criando uma curadoria. A gente tem que ajudar o cliente, não só... porque existem plataformas gigantescas que você clica aí e aparecem milhares de coisas. Mas também, quer dizer, hoje, na medida que você tem uma infinidade de coisas, você começa a saber, mas o que presta, o que não presta, o que é legal. Eu acho que a gente tem
essa obrigação e talvez esse desejo de fazer essa seleção. Então a gente quer ter uma oferta muito maior do que a gente tem hoje. É óbvio que ela não é infinita, mas é em cada categoria. Quer dizer, o que é bacana, né, para o homem usar em diferentes ocasiões, para a mulher, né, para a criança, para a sua casa, coisas que a gente ampliar esse leque de estilos e levar para essas pessoas. Então, eu acho que é o fim do estoque, mas é uma possibilidade de ampliar enormemente, mas de uma maneira circunscrita essa oferta. Eu acho que isso vai ser um desafio. E isso que você acaba de descrever, essa curadoria, bate com outra coisa que você defende e expõe aqui no seu texto, que é a humanização do atendimento digital. Porque senão fica uma coisa robótica, né? Mas aí a presença humana, alguém falando com você. Você já tem uma experiência disso, o que funciona? Eu acho que a gente está trabalhando em muitas coisas, né? Acho que a gente quer levar essa... Na verdade, a gente quer misturar as duas coisas. O nosso grande desejo, né, e é uma oportunidade muito grande e uma possibilidade brasileira, até pelas características que a gente ia levar horas aqui falando historicamente de como o varejo brasileiro se formou, mas é de misturar o off e o on de uma maneira muito nova, né? Então, eu acho que essa é a grande beleza do nosso projeto. Quer dizer, a gente tem uma possibilidade de não perder essa capacidade da pessoa experienciar no espaço físico, né? De que maneira ele vai ser desenhado lá na frente. Hoje ele é desenhado de um jeito. Eu tenho certeza que vão surgir oportunidades de um novo redesenho para esse espaço físico também, mas com essa curadoria e essa oferta online, essas duas coisas vão criar para as pessoas uma interação muito prazerosa, eu acredito. Independente de online, você conviver, falar com pessoas, ter acesso. Eu estava conversando com a Carol um pouco antes, né? A importância de você, quem gosta de moda, do toque do tecido, do conhecimento do caimento. A roupa, ela é uma coisa muito sofisticada, né? E acho que um dos grandes propósitos da conferência é refletir sobre a relevância, né, da cultura da moda. Quer dizer, a moda não é só se vestir, né? Ela é antena do seu tempo. A gente falou, a gente está vivendo uma pandemia, as pessoas foram para o conforto. Muda completamente a maneira como você se veste, como você encara o mundo. E a primeira forma que você demonstra isso é como você está se apresentando para as pessoas. As pessoas não percebem isso, mas muita gente que está nesse universo consegue ler as pessoas antes delas abrirem a boca para falar, como ela está se colocando no mundo. Então, a gente levar também essa possibilidade dessas coisas de qualidade Brasil afora é uma das coisas que me motiva muito hoje. É bonito isso do on and off, um dependendo do outro, e o high e low, e a moda, o lugar onde a arte e o comércio se encontram, esse diálogo que é permanente. Mas o que você está dizendo também, interpreto eu, que a loja física vai continuar sendo necessária, só que vai se transformar também. O que você chama de uberização das lojas físicas? O que é isso? A uberização da loja é um termo, acho que eu inventei aí, porque é a diminuição da fricção. Porque eu sempre disse, e eu repito várias vezes, e quem já viu palestra minha, quer dizer, comprar é um barato, comprar é gostoso, comprar é um prazer. E quem diz isso não sou eu, né? Tem aquele professor de Harvard, o Bental Shahar, que ficou famoso porque dá aquela aula sobre felicidade. E ele falou que o pico de consumo leva a um pico de felicidade. Depois ele cai rápido, por isso que as pessoas acabam consumindo sempre. Só tem uma coisa que é um pico maior e mais permanente do que comprar, que é doar. Vai aí uma dica também bonita, né? Que as pessoas que gostam de comprar também devem se lembrar de doar. Mas a parte chata do comprar é o pagar e o carregar. É aquele negócio de ficar na fila, esperando. Pô, não sei se eu consigo carregar, é pesado, não estou indo para casa. Eu acho que a tecnologia, e a gente já vê isso em várias experiências, principalmente na Ásia, agora nos Estados Unidos, o Brasil está chegando, essa coisa de que você pega o produto, põe na sua sacolinha, na sua bolsa e leva embora, e ele aparece lá pago e
e resolvido no seu celular. Então, eu acho que as pessoas esquecem, às vezes, que a tecnologia não vem só pelo lado do celular. Ela também vai chegar, e cada vez mais está chegando no ponto de venda. E essas duas coisas juntas é que vão tornar o consumo e as experiências, em diferentes maneiras, seja ela online ou offline, no ponto de venda, experiências cada vez mais prazerosas e gostosas para quem compra. E eu acho que isso vai trazer um novo horizonte enorme para a loja física. A loja física vai prescindir dos vendedores humanos? Eu acho que as pessoas se transformam, né? Todos nós, você falou, a gente estava conversando, você falou, eu sou meu próprio trabalho, né? Quer dizer, eu estou num lugar, é o Bial, é o conteúdo que está, não importa se você está no estúdio, se você está em casa, mas é a sua capacidade. Eu acho que as pessoas vão se transformar, elas vão se transformar em grandes apoiadores. As pessoas continuam não conhecendo, né? Você brincou, você sabe sobre muita coisa, mas às vezes talvez a Maria Prata te dê um apoio sobre moda. Te fala, ó, Bial, isso aqui é bacana. Com certeza. Faz sentido para você, né? Essas pessoas vão continuar sendo necessárias, elas continuam entendendo e gostando desse universo e apoiando as pessoas a se sentirem melhor, a darem aquele look, aquele lugar para a pessoa e falar, isso aqui cai super legal para você, isso aqui, acredita nisso. Eu acho que isso não desaparece, né? Esse apoio, porque cada um tem a sua vida, a sua atividade, ela também não sabe, não tem como saber de tudo, e sempre vai ter esse apoio importante de ajudar você a reconhecer melhor o que funciona melhor para você. Agora, falando desse momento que essa atual flexibilização do isolamento social, e vai para frente, vai para trás, agora na França, toque de recolher, das 9 da noite até as 6 da manhã, mas no nosso caso brasileiro, a gente está vendo que as coisas estão sendo flexibilizadas. Já está se verificando um aumento da demanda? Sim, a gente percebeu, né, desde do retorno ali no final de junho, início de julho, em alguns lugares, depois foram abrindo o Brasil afora, que cada ampliação de horário você vinha acompanhado de um crescimento de fluxo e de vendas consequentemente, né? Eu acho que as pessoas, foi muito importante, eu acho que o movimento que a indústria fez de mostrar, acho que foi a primeira indústria que construiu protocolos muito bem desenhados, mostrando que era seguro as pessoas circularem, né? Acho que a gente teve essa capacidade, né? Fez filmes, colocou na televisão, colocou em todos os meios para que as pessoas tomassem coragem de, aos poucos, irem retornando para esses espaços e com todos esses cuidados que foram construídos. Eu acho que se sabe muito mais hoje, as pessoas se sentem mais seguras, né? E aos poucos estão circulando mais. Isso, sem dúvida nenhuma, que ampliou, né, a venda do varejo e vem trazendo uma nova dinâmica para o dia a dia. A indústria do comércio, a gente está vendo que a reta é ascendente, os serviços ainda um pouco hesitantes. Outra coisa que você diz, Carlos, é que o discount mindset vai se manter forte, que a pressão por descontos vai continuar 2021 adentro e que aí isso vai obrigar as marcas a buscar maneiras criativas de ganhar valor de novo. Você tem já algum exemplo de quem está fazendo isso bem? Eu acho que várias plataformas têm trabalhado isso, né? E várias marcas. Em momentos de crise, né, Bial, as pessoas se contêm. É natural, né? A gente vê, por exemplo, né, os outlets, a gente tem dois, um no Rio Grande do Sul, outro em Santa Catarina. Eles foram a retomada mais rápida que a gente teve. Eles já passaram, já estão superando o ano passado em vendas. Isso mostra que as pessoas, em momentos de crise, elas estão mais retraídas e vão voltando aos poucos. A gente tem outro fenômeno que é muito interessante também, né, que a gente está vendo a explosão do mercado de luxo no Brasil, porque pela primeira vez, acho que em décadas, não sei nem se eu vou lembrar de algo parecido, todos os brasileiros estão no Brasil. Né? O brasileiro era conhecido por ser um grande comprador mundo afora. E as pessoas estão aqui, e elas estão consumindo, voltando a consumir cada vez mais. E são clientes assim, de muitas dessas marcas, sejam nacionais ou internacionais, mas elas estão aqui. Então, pela primeira vez, a gente tem uma explosão. A gente viu em algumas marcas dessas como se agosto, setembro fosse o Natal. Né? Quer dizer, porque a gente nunca teve essa coisa. Então, tem pequenas mudanças pontuais, né, que são muito decorrentes desse curto prazo que a gente está vivendo da pandemia e das pessoas terem que ficar no seu país de origem.
Você pessoalmente, eu parei outro dia para pensar nisso. Você, assim, pessoalmente, de 10 viagens que você fazia ou fez em 2019, quantas a pandemia provou que não seriam necessárias, que você podia muito bem resolver numa videoconferência assim? Ah, muitas delas, muitas e muitas delas, sem dúvida nenhuma. Eu espero que seja uma das coisas que fiquem, né? Eu não sou daquelas pessoas radicais, nunca fui. Até brincando com o Brasil, eu nunca gostei, eu sempre fui um centrista em tudo, né? Hoje o Brasil está nessa, sai de um lado, vai para o outro. Eu acho que é um erro. Toda vez que eu vi as pessoas num polo e no outro, quem perde somos nós. A gente sempre avança quando há conversa. Eu vi isso a vida inteira. Toda vez que tem polos extremos, ninguém avança, é um debate inútil e a gente não vai adiante. Então, eu acho que serve também esse exemplo para esse radicalismo, às vezes, de não, agora só não vou mais viajar, só vou ficar fazendo teleconferência ou videoconferência, não vou mais, sei lá, ficar só em casa. Eu acho que a gente vai voltar para uma coisa híbrida, que é muito boa. Eu acho que a gente tem que ter as escolhas, as oportunidades. Talvez eu queira conhecer aquela pessoa que eu nunca vi. Eu quero estar lá com ela, quero criar esse bond, essa coisa. É muito bacana. A viagem vai ganhar um sentido que antes era no automático, não. Ela vai ter uma justificativa, um sentido, um propósito. Outra... Você usa essa expressão que eu gosto, você diz, tudo demais é veneno. É isso, tudo demais é veneno. Minha mãe cearense, que eu brinco, minha mãe cearense é cheia de ditados. Posso ficar um tempo aqui, cheia de ditados. E essa é uma delas. Paracelso, um dos alquimistas que dizia, né? Tudo demais é veneno. O remédio é a dosagem que faz o remédio. Mais é veneno ou menos. Deixa eu apontar um parágrafo que eu achei bacana do seu ensaio. Você diz o seguinte: para quem gosta de inovar, o momento é propício para construir em conjunto novas oportunidades, sem barreiras para imaginar o novo, apesar das adversidades. Aí a frase que eu queria que você comentasse. Todos os preconceitos, tudo o que antes parecia impossível, ficaram para trás. Quer dizer, agora os preconceitos foram atropelados pela realidade. A página em branco, né? A gente falava do Harari, da capacidade do ser humano se adaptar, né? Eu acho que a beleza do ser humano é essa capacidade que a gente tem de imaginar, de criar um imaginário coletivo diferente a cada década, a cada momento, né? A gente nunca é igual. Por isso que eu não acredito no conservadorismo. Eu vejo... Quando é que você conserva um costume? Quando você tinha a escravidão? Quando a mulher não podia trabalhar? Quando, né, eu me lembro, 40 anos atrás no Brasil, as pessoas se estapeavam na rua pelo divórcio. Hoje, você falar em divórcio, ninguém nem para prestar atenção. Então, a capacidade que o ser humano tem de evoluir, de aprender e de imaginar coisas diferentes, essa é a beleza do ser humano. Então, eu acho que momentos como esse também, eles quebram muito desses paradigmas e abrem fronteiras novas para esse pensamento coletivo e fazem a gente avançar. E eu acho que isso é muito importante, e acho que a indústria da moda está sempre lá na frente. Eu acho que a indústria da moda, os estilistas, os artistas, são pessoas que provocam a sociedade a quebrarem esses paradigmas, e a sociedade, aos poucos, vai caminhando, né? Por isso que eles também são, às vezes, muito atacados, combatidos, porque eles tiram aquela coisa do status quo atual e fazem a gente pensar que é possível, sim, ter um coletivo diferente, um imaginário mais generoso, né, com as pessoas. Mas tem sempre uma vanguarda, né? Você aponta que dos comportamentos que se transformaram, que vêm se transformando, que provavelmente 10%, será de 10% a parcela de pessoas que vão de fato mudar radicalmente a maneira de consumir. É isso, né? E os outros vão vindo mais aos poucos. Mas para já, você aposta que 10% já mudaram radicalmente a maneira de consumir. Acho que essas são as teorias, né? Tem sempre as pessoas que são frontrunners, assim, estão sempre ali na frente e que são leitores muito rápidos desse novo imaginário, dessas tendências, do uso das tecnologias novas, né? E acho que isso aí acaba, né? São pessoas que a gente olha assim, né? Até um dia eu brinquei com o meu irmão que
eu vou fazer uma piada, ele vai ficar bravo comigo, mas é uma verdade. Um dia aparecia, uns 10 anos atrás, com a gravata um pouquinho mais estreita. Aí ele, pô, mas que gravata é essa, cara? Aí depois, 2, 3 anos atrás, a gente viajando, estava acho que em Londres, ele vira para mim e fala assim, estou pensando em comprar uma gravata que nem a sua. Isso é um exemplo pequeno de uma coisa que faz ver que as pessoas estão prestando atenção, que está mudando. Porque o cara vai ficando mais velho, mas ele quer se manter também atual. Ele não quer, né? E você percebe que você vai se descolando do seu tempo. Então, eu acho que as pessoas que estão na frente, a gente às vezes acha, pô, o cara é esquisito, uma coisa diferente. Ao longo do tempo, o mundo vai caminhando nessas direções e as fronteiras vão se abrindo. É importante essas antenas, é importante prestar atenção nessas pessoas. Agora, falando num ponto de vista mais macro do comércio internacional, você também aponta que vai haver uma reforma da globalização, no sentido de que ficou evidente que a gente estava muito dependente de concentração, de centros de produção que vão ter que se diversificar, né, na cadeia produtiva. O maior exemplo, a dependência dos produtos hospitalares produzidos na China. Mas isso se aplica a vários outros casos, como, por exemplo... os remédios da Índia, né, muita coisa que o pessoal viu que era importante mudar, né? Acho que essa cadeia de você ficar totalmente dependente de alguns lugares, eu acho que vai levar um tempo, mas é algo que o mundo inteiro, principalmente, né, Europa, Estados Unidos, e acho que o Brasil vai também olhar com certo cuidado para isso. Mas tem outra coisa que eu acho importante também, que está ligado à questão da sustentabilidade, dessa questão do buy local, né, de comprar localmente. Acho que as pessoas também vão... Porque hoje tudo bem, mas pô, se você for comprar um item pequeno que vem da China, você fala, mas eu sou um cara que me preocupa com a sustentabilidade. Mas você botou o avião para pegar esse produto no fim do mundo para trazer para um pequeno item. Será que não dá para você imaginar comprar coisas próximas que façam sentido? Eu vou dar um exemplo aqui, a gente tem uma loja super bacana de artesanato brasileiro, super selecionado, as coisas incríveis que é a Artista aqui no JK Iguatemi, que também está presente no Iguatemi 365. É uma operação que de produtos artesanais brasileiros. Você pode colocar ela em 50%, 60% das casas que tem no Brasil. Por que você precisa trazer coisas do outro lado do mundo? Dá uma olhada para esse tipo de produto que é extremamente autoral, original, próximo da nossa realidade, faz sentido na nossa cultura, faz sentido na forma como a gente vive, né? Todas essas casas modernistas que estão sendo feitas hoje, as coisas que estão sendo... cabem esse tipo de produto facilmente. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouco o mindset e ter um pouco mais de originalidade e acreditar mais na maneira como a gente é, né? O que faz, o que é certo para o brasileiro, o que funciona bem para a gente, comprar coisas que são daqui, eu acho que também faz sentido, e mesclando, óbvio, ninguém está falando só de ser isolacionista, mas de pensar um pouco nessa questão também de usar a cadeia local de produção. Até por motivos de sustentabilidade, de apostar numa sustentabilidade, que é algo que interessa a todos nós. Agora, você aponta também, nessa mudança, uma necessária redução da velocidade. Na moda e outros setores sempre houve essa urgência por novidades e isso está sendo questionado também. Você acha que vai se dar assim a busca de um outro ritmo? Eu acho que sim, pelo menos por um tempo. Certamente sim. Eu acho que essa pandemia também trouxe isso que você falou, reflexão, né? Acho que as pessoas aprenderam algumas coisas, boa parte delas acho que pode ficar com elas, e acho que é um pouco isso, né? Essa história de que, né, eu posso ser o meu próprio trabalho, estar num lugar, aproveitar mais o meu dia a dia, usar esses recursos para me favorecer, comprar localmente, então, de repente, prestar atenção que está mais próximo de mim, né? Não ter tanta ansiedade, se eu precisar de coisas, eu tenho como acessar, a tecnologia está mostrando isso, acho que também isso baixa um pouco a ansiedade das pessoas, né? Antigamente o brasileiro viajava pelo mundo para consumir, hoje você sabe que, né, você está a cliques de acessar coisas cada vez mais, muita coisa está disponível aqui já no Brasil.
Então, acho que tudo isso pode levar a um mundo onde as pessoas talvez deem mais tempo para si mesmas, né? Reestruturem o seu dia a dia para pensar um pouco mais na sua vida própria, né? Mesmo o tamanho dos negócios, você falou, hoje você não precisa ser gigante para você ter um lugar ao sol, né? A prova de que as pessoas são suas próprias vozes, né? Quantas pessoas hoje em plataformas são vozes extremamente poderosas, sem toda uma estrutura por trás. Então, acho que o mundo está mudando e acho que talvez, se Deus quiser, isso possa baixar um pouco a ansiedade de todos nós. E outra coisa que a gente aprendeu na pele, né? A gente teve essa vivência do isolamento, foi a valorização dos espaços de convivência e o cuidado com os espaços públicos. E aí, nesse terreno, o shopping tem um papel preponderante. Você já está vendo essa revalorização do shopping como centro de convivência? Sim, acho que isso, né, acho que tem muito a ver com o desenho das cidades brasileiras, né, a dificuldade que a gente tem de ter bons espaços públicos que não sejam privados, né? Acho que o shopping é um espaço privado de uso público e ele conseguiu trazer para o brasileiro tudo aquilo que o brasileiro também gostaria de ver no seu espaço público. E acho que as coisas levam tempo, né? Acho que o grande problema sempre nosso brasileiro é que a gente é muito imediatista, né? A gente olha sempre a fotografia, não olha o filme. O Brasil está sempre melhorando, mas talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas ele está melhorando. E eu acho que, por exemplo, os shoppings tiveram um impacto nas cidades brasileiras de melhorar o próprio espaço público, né? Isso não é dito por mim, a gente vê pela cobrança que existe nas prefeituras hoje. Pô, eu vou a um shopping, o banheiro funciona, por que o banheiro público não pode funcionar? Por que eu tenho segurança no espaço e eu não tenho segurança por que eu tenho uma calçada, numa área interna ali que funciona e não tenho na cidade? Eu acho que isso foi porque o shopping não está só, ao contrário do que as pessoas pensam, na zona oeste de São Paulo, que é a zona mais rica da cidade, ela está em todos os lugares, em todos os bairros. Isso vai fazendo com que as pessoas que vão naquele espaço saiam de lá levando coisas na cabeça, que voltam para suas casas, para os seus espaços públicos. E isso exige uma cobrança. É uma transformação lenta, porque exige também uma certa mudança da educação pública, de uma certa coisa de referência, mas se percebe que a sociedade brasileira está muito mais cobrando, muito mais atenta, e acho que isso é um papel histórico que a gente teve de educar as pessoas a conviverem melhor no espaço público, e que vai ter essa modificação e nessa cobrança do todo do povo brasileiro sobre o seu espaço público, as suas ruas, os seus lugares, parques e tudo mais. Alisa, estamos recebendo umas perguntas de espectadores. Vamos ver. A primeira pergunta que chega é: como foi o processo de estudos para a reabertura da rede Iguatemi? Olha, foi um processo assim longo e detalhado, né? Porque a gente aí teve quase que 90 dias fechados, mas a gente viu que tinham países na frente da gente que já estavam estudando como voltar e voltando, né? Então a gente teve a preocupação de olhar o mundo, olhar o que estava sendo feito de melhor no mundo, as preocupações, teve muita coisa que foi oferecida, né? Túneis, as pessoas passavam para serem quase sanitizadas, umas coisas assim, que você olhava e falava, meu Deus do céu, que maluquice, né? Mas a gente teve que olhar o mundo, abrir a cabeça, como você falou, sempre panorama geral, e foi vendo coisas que faziam sentido na nossa realidade, que estavam dentro, adequadas, discutindo com hospitais, nossos protocolos foram validados pelo Sírio-Libanês, a gente teve uma preocupação muito de estudar ar-condicionado, de estudar a questão do toque nas coisas, que depois foi se vendo que é menos importante, né? Então, acho que houve uma preocupação muito grande para se vir com um protocolo que fosse efetivo, que fosse capaz de dar segurança às pessoas, e depois ensinar as pessoas nessa nova realidade, como é que elas iam chegar, iam acessar esses lugares, iam se sentir seguras. E aí as pessoas foram vindo e a coisa foi andando e, graças a Deus, vamos voltando. Acrescento uma curiosidade pessoal: num país quente como o Brasil, e a gente, como você disse, hoje a gente sabe que o toque é menos perigoso, ou teoricamente menos contagioso do que a transmissão aérea. Houve alguma necessidade de
reformulação do sistema de ventilação e de ar-condicionado? A gente fez toda uma análise, né, e com especialistas da área de ar-condicionado, pessoal de hospital e tal, e a chance de transmissão assim era muito baixa, ainda é uma... Porque, na verdade, né, Bial, então a gente teve um cuidado, tudo que, na verdade, eu brinco, pouca gente sabe disso, mas o ar que você respira no shopping é melhor do que você respira na rua. Isso é por ensaio, que a gente faz há anos, há décadas. Porque é natural, a rua foi ficando poluída, a gente pensa, vou respirar ao ar livre, mas você não está na Amazônia, ou num lugar distante, você está no meio da cidade, carros passando, ônibus passando, quer dizer, o ar que você respira ali não é um ar puro, porque você está do lado de fora, e o ar que vai para dentro, ele tem a circulação e passa por filtros e tal. Então, curiosamente, de uma forma não intuitiva, é o contrário, né? Óbvio que na pandemia um cuidado teve que ser redobrado pelas questões de circulação do vírus, mas isso foi uma preocupação que a gente teve desde a origem, e eu acho que ainda se sabe muito pouco, né? E todo cuidado, por isso que eu acho que, quer dizer, a gente aqui, nem mesmo nos estúdios, aqui todo mundo de máscara, os caras todos parecem que estão na NASA e tal, usando aqueles roupinhas apropriadas e tal, mas é um cuidado necessário, porque eu acho que ainda se sabe muito pouco, embora venha se aprendendo a tratar cada vez melhor as pessoas, é importante dar à ciência tempo. A ciência não resolve tudo da noite para o dia. Não, e lembrar que a revolução científica se fez a partir da seguinte admissão: eu não sei. Exato. Então, assim, quando a gente sabe que sabe muito pouco sobre esse vírus, a gente tem que se ater ao pouco que sabe, aos protocolos. Agora, na minha indústria da televisão, caramba, o pessoal está fazendo coisas incríveis para continuar produzindo audiovisual. E que se for para se vestir de astronauta, para fazer beijo com vidro no meio, assim, vamos lá, a gente vai... É o que você disse, a gente se adapta, a gente se reinventa. Mais uma pergunta que vem do público. Esse é o primeiro ano que o Iguatemi Talks está acontecendo também online. Qual a expectativa para o novo formato? A ideia é seguir para os próximos anos? Acho que é meio cedo para o Carlinhos responder isso, mas vamos lá, vamos ver o que ele diz. Eu acredito muito nesse modelo híbrido. Eu acho que a gente vai voltar com a parte presencial, né? Ter pessoas e tal, mas também me agrada muito essa possibilidade, como eu falei do Iguatemi 365, né? Pô, eu amo o Iguatemi São Paulo, o JK, todos os shoppings estão internados. É uma experiência que, para mim, é sempre prazerosa, mesmo trabalhando nisso, né? Mas é maravilhoso poder chegar no Brasil em todo com o Iguatemi 365, é maravilhoso poder, né, ver a minha tia do Ceará comprando da gente, me ligando, pô, vi esse negócio, vou comprar, não sei o que lá e tal. É uma coisa que a gente não conseguia oferecer, né? Lá, amigos de outros lugares, pô, estou vendo que... Isso também é igualmente prazeroso, você poder ter as pessoas aqui presencialmente, né, nessa interação, mas chegar com esse conhecimento Brasil afora, ter essa possibilidade de dar acesso para as pessoas desse conteúdo, né? Assistir você, assistir Jean-Baptiste Valli falando, assistir a Graydon Carter, o Birman, a Carol, né, a Maria Prata, as pessoas falando sobre moda, né, inspirando no cantinho do país, que vai ficar uma sementinha de conhecimento que pode transformar e germinar. Para mim é algo que tem uma potência enorme que eu pretendo não perder. A terceira pergunta que chegou até agora. Qual é a sua expectativa de comportamento do consumidor pós-pandemia? Acho que a gente já falou um pouco disso, mas podia dar uma metodizada, assim, organizada. Eu acho que as pessoas vão ter mais meios para consumir. Eu acho que a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. O comportamento humano é algo muito arraigado e que demora muito tempo para mudar. A gente vê, né? A gente está vendo comportamentos de 100 anos atrás, na pandemia, que são parecidos hoje, né? Negacionismo, gente não acredita na ciência, gente que é individualista, gente que entende a noção de civilização, de convivência em sociedade, coisas que aconteceram lá também, repetindo 100 anos depois, com toda a bagagem de informação e teórica e de conhecimento que a gente adquiriu nesses 100 anos todos. Então, o ser humano é muito complexo. Agora, os meios, né, eu acho que eles estão se multiplicando rapidamente. Então, as pessoas hoje em dia têm um arsenal de possibilidades para consumir à sua mão e acho que elas vão usar isso cada vez mais a seu favor. Uma mudança
Uma manifestação comovente que apareceu na pandemia foram correntes de solidariedade absolutamente espontâneas, de baixo para cima, sem manipulação ou com motivação política, solidariedade mesmo. O quanto disso a gente vai conseguir manter, preservar e tornar isso uma prática do dia a dia, e no que a indústria da moda, o comércio, os shoppings podem ajudar para a solidariedade passar a ser cotidiana, passar a ser um hábito da gente. Pois é, eu espero que muito. Eu sei que não é uma coisa fácil, né? Eu acho que o Brasil tem muitas carências ainda, mas eu acho que as pessoas, com certeza, nessa reflexão que você mencionou, vai ficar essa noção de que não é só sobre a gente, mas é sobre esse coletivo, né? O coletivo tem que funcionar. A pandemia mostrou que não importa, quer dizer, a doença atinge a todos, não importa a idade, a condição social, econômica, ela atinge a todo mundo. E eu acho que isso tem uma reflexão de que, se você não melhorar, né, o nível socioeconômico do Brasil, diminuir essa desigualdade, melhorar a questão de acesso à educação e compreensão das pessoas sobre como se defender, a gente apanha mais, né? Países que tiveram maior dificuldade de poder fazer com que as pessoas compreendam o que a gente está convivendo e todas elas façam mais ou menos a mesma coisa, né? Eu acho que a gente sofre mais. E eu acho que esse alerta, ela vai ficar nessa geração, ela vai produzir efeitos para o futuro, e eu acho que a gente vai se beneficiar disso como sociedade. Numa conversa que a gente teve há alguns dias, você falou que, como empresário, não sei se você estava falando em seu nome ou com uma visão da classe dos empresários, que no combate à desigualdade, o governo ajudaria muito se diminuísse a burocracia, cortasse gastos desnecessários para dar as condições para as pessoas prosperarem, que, aliás, é tudo que as pessoas querem: paz e prosperidade, paz e chances de prosperar. É por aí o que você espera do governo? Eu acho que nós, latinos, né, diferente dos anglo-saxões, a gente tem uma expectativa de todas as classes, da mais alta até a mais baixa, da dependência do Estado, né? O Estado vai fazer por nós. Eu acho que o mundo e a sociedade estão mostrando que os países que melhor funcionam são aqueles que liberam as pessoas para fazer as coisas por si mesmo, sem perder a noção de que a gente vive em sociedade e que a gente tem um coletivo. Ninguém está falando, né, no fim do Estado, está falando em liberar essa potência que as pessoas têm e assistir aquelas que têm dificuldade. Eu acho que ou qualquer impossibilidade, né? Então, eu acho que essa é a máxima, né? A gente tem que ajudar, dar potência para essas pessoas que são capazes de transformar, de ajudar, e tem milhões, dezenas de milhões de brasileiros com essa potência, e cuidar daqueles que ainda, né, principalmente das crianças, das pessoas que têm alguma dificuldade ou num tempo mais velho. Então, eu acho que esse mindset brasileiro também está mudando, porque essa globalização, esse efeito, né, de você poder enxergar o mundo hoje em dia, te dá essa possibilidade de ver que menos, né, gente te assistindo e mais você conseguindo fazer coisas, talvez seja mais proveitoso para você. Acho que essa transformação não é uma transformação só de dia a dia, é de cabeça mesmo, né? Ela precisa existir cada vez mais na sociedade brasileira. Eu reconheço perfeitamente essa mudança na mentalidade que você está se referindo, ficar esperando do papai Estado, ficar esperando que alguém dê. Não, o brasileiro pede, só que não me atrapalhem muito, deixa eu realizar. O brasileiro é empreendedor por natureza, é realizador. Mas a gente está caminhando para dar uma arrematada geral. O que também apareceu, você falou lá no início, e todos nós pudemos experimentar na prática, na realidade, é que, assim como a pandemia, as outras crises se anunciam, né? Nós temos a questão do meio ambiente, a questão da desigualdade, que não é uma exclusividade brasileira. Todas essas crises que se anunciam são crises planetárias, que ninguém vai resolver sozinho. O sistema de comércio internacional, que já cria tantos laços entre as nações, entre os povos e os interesses também, estão prontos para se organizar para enfrentar de uma forma global crises globais? Para isso precisa de lideranças com essa cabeça, né? Esse eu acho o grande desafio, né?
a gente tem uma dificuldade que é a democracia de massa, né? Pouca gente sabe que até a década de 60, acho que 40%, 50% da população brasileira votava, né? Só em 88 que a gente chegou à totalidade, quando as pessoas que eram analfabetas puderam votar. Isso cria um desafio, porque você está falando com uma população que é muito suscetível a ser manipulada com ofertas simples, né? E acho que esse é um desafio que não é só brasileiro, é no mundo. E acho que você tem uma carência de lideranças que tenham essa visão de mundo, essa visão de que cada vez mais esse mundo não é ser conectado pelas internets, pelas plataformas que a gente falou, pelo comércio, pela moda que pode chegar em todos os cantos, mas também pelas ideias e pela facilidade de você ter ideias erradas, simplistas, para tentar resolver problemas que são muito complexos, né? Quer dizer, essa pandemia viu que o mundo não estava preparado para ela. A questão do clima, que o mundo, poucos países estão, mas é uma questão que se um faz e o outro não faz, não resolve. A questão é planetária. Então, essa é questão urgente de se olhar, né? Às vezes você olha muito para a formação do líder privado. O cara tem que ter tido uma boa escola, na MBA, sei lá o quê, ser a nata da coisa. Mas e a liderança pública? Nós não podemos imaginar que você pode votar num cara despreparado e imaginar que ele vai entender esse mundo mais complexo do que a atividade empresarial. Então, acho que esse vai ser um enorme desafio para as próximas gerações. Como fazer com que as pessoas votem em gente preparada, capaz e que vai ter que tomar conta de problemas extremamente complexos em conjunto, não mais sozinho, porque não é mais um país, são vários países querendo conversar sobre isso e opinar, e aí vai precisar de muito jogo de cintura, talvez uma das boas características brasileiras que eu espero que o mundo possa ter. O mundo tem que... Nós temos que desenvolver o nosso rebolado mais ainda, e o mundo tem muito a aprender com o nosso rebolado. Eu adoro ver você falando do Brasil, cara, me enche de ânimo, porque você fala com todas as letras, o Brasil vai dar certo. Então, me dê razões para o otimismo, por favor. Eu acho que o Brasil, ele tem... Um dia desse eu vi um artigo, acho que era do Luciano, seu colega, né, que falava: o Brasil é um país rico por natureza e pobre por escolha. Então, as potências estão aí, né? A gente já viu quando você casa, né, boas lideranças, como o Brasil aflora. A gente viu 30 anos atrás, né, o Brasil decolar, né, e eu acho que é uma questão de conjugar essas forças ao mesmo tempo. Isso vai acontecer de novo, não tenho dúvida nenhuma. E aí o Brasil vai de novo. Espero que com continuidade, né, a gente possa tocar o barco e transformar de vez esse país. Mas eu continuo otimista. Olha, conte comigo. Eu não vejo outra alternativa a não ser otimista e fazer por onde, para dar razões ao otimismo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, de dizer, para dar uma concluída nessa conversa, que eu quero agradecer essa oportunidade, adorei esse papo contigo, é a cara do Iguatemi Talks, né? É uma coisa que enriquece a gente, quando universos diferentes de atuação, de conhecimento se encontram, todo mundo sai mais rico, fértil, mais, né, cheio de vontade de acreditar que dá certo. Você quer dar uma concluída? Não, estou muito feliz. A gente começou conversando sobre se eu temia que isso não se realizasse, né? Eu sei que o pessoal está vendo, tem dificuldades técnicas de botar tudo isso, mas a gente não pode desistir, a gente tem que, né, fazer as coisas acontecerem, como você falou. Junta, faz de novo, faz de uma forma diferente, mas bota o carro na rua, faz as coisas acontecerem, traz gente do mundo inteiro, né? Não é fácil juntar todas as pessoas do mundo inteiro. Te agradecer muito, né, de você ter aceito aí o nosso convite. É maravilhoso poder ter tua voz aqui, né, da Maria também e tantas outras pessoas, e dizer que é isso, a gente acredita, tem muito conteúdo nessa plataforma, tem muita gente boa que vai falar sobre os seus assuntos, é diverso, é plural, tem que ser plural, tem que ser diverso, tem que aceitar os pontos de vista diferentes. Aqui você vai falar, né, a gente vai falar de sustentabilidade, vai falar de empoderamento da mulher, vai falar de perspectivas de moda, de economia circular. Eu acho que a indústria ela é muito tem essa dinâmica. Então, eu acho que fiquem atentos aí, né? Desculpem aí essas instabilidades, faz parte da gente
querer apostar e fazer. O mais importante é prestar atenção nos conteúdos e na beleza do que está sendo falado, dito, e que fique alguma coisa para você, pergunte. Ninguém sabe tudo, as pessoas estão aí para aprender, a gente também está aqui batendo um papo e aprendendo junto. Eu acho que essa é a dinâmica e a importância da conferência. Esses eventuais problemas técnicos, desafios, isso dá aquele ingrediente da emoção, do sentido de urgência, e aí o conteúdo vem e nos dá esse banho de luz mesmo. Vamos tocar a vida, vamos nos encontrar e vamos adiante. Muito obrigado, Carlinhos, foi um grande prazer, viu, participar, e vou continuar como espectador agora. Prazer enorme, Bial. Continue, eu também. Obrigada, Bial. Muito obrigada, Carlos. Papo gostoso, viu? Daqueles que a gente precisa de um tempo, porque muita coisa foi dita aqui e muita coisa importante. E deixar claro que a tecnologia está aqui para agregar, né? E não substituir. Isso aí. E que é através do coletivo que a gente consegue grandes mudanças. Bem, pessoal, dito isso, falando em tecnologia, é legal que vocês sigam o Instagram do @Iguatemi365 para ficar por dentro de todas as novidades do e-commerce do Iguatemi, né? Já que a gente falou tanto nessa nova maneira de consumo. Eu volto às 14 horas para chamar o primeiro bate-papo em torno de sustentabilidade. E já que é a hora do almoço, eu acho que vale curtir a playlist criada especialmente para o Iguatemi Talks pela DJ Aisha Imbikila e Aminá Garcia. Até já!